Meu Deus, que criadagem é essa aqui? A voz de Lorena Vasconcelos corta o ar como lâmina. Clara Ribeiro, 29 anos, é descoberta atrás da cortina do Salão Imperial. Seu uniforme azul marinho contrasta brutalmente com os vestidos de gala. O Hotel Grandur brilha na noite paulistana. É o baile de caridade mais importante do ano. Clara estava limpando quando o evento começou mais cedo. Agora está presa no meio da elite paulistana. Lorena, socialite de 45 anos, aponta para Clara com desdém. Seguranças, invasora. Todos olham. O baile para completamente. Clara sai da cortina, rosto em chamas. Trabalho aqui, sou da limpeza. Que conveniente. Lorena ri com crueldade. Logo quando os homens mais ricos estão reunidos. No uniforme de Clara, um broche antigo, borboleta de prata, herança da avó. Ela o aperta, buscando força na única coisa de valor que possui. Magnólia Castellani entra no círculo que se forma. Aos 65 anos, é a matriarca da alta sociedade. Seu vestido preto e joias falam mais que palavras. Isso é inadequado. Magnólia diz com frieza calculada, para todos os presentes. Clara tenta manter dignidade. Lembra da avó. Quem tem coragem no coração nunca dança sozinho. Por favor, só quero sair. Claro que quer. Lorena intervém. Depois de conseguir o que veio buscar. As palavras cortam fundo. Clara recua, tropeça e cai. O broche se solta de sua mão trêmula e rola pelo mármore, refletindo as luzes do lustre. Silêncio absoluto. Clara no chão, exposta e humilhada. Do outro lado do salão, Davi Castellani observa tudo. 32 anos de vida controlada, de responsabilidades pesadas. Algo naquela cena o perturba profundamente. Ele vê o broche brilhando no chão e sente estranha familiaridade. Davi caminha pelo salão. Os convidados abrem caminho. Ele é herdeiro de um império bilionário. Magnólia sorri, esperando que ele passe direto. Mas ele para. Abaixa-se e pega o broche. O metal ainda guarda o calor das mãos de Clara. Quando toca os detalhes da borboleta, uma memória vaga o assalta. Alguém usava algo similar há muito tempo. Isso é seu? Ele diz, estendendo o broche para Clara. Ela o olha com desconfiança, mas a gentileza genuína o desarma. Obrigada. Quando suas mãos se tocam, ambos sentem uma corrente elétrica inexplicável. Como se chama? Clara. O nome ressoa familiar. Davi estuda seu rosto. Há algo naqueles olhos. Davi, por favor. Magnólia intervém com impaciência educada. Temos compromissos. Mas ele ignora a mãe e estende a mão para ajudar Clara a levantar. Consigo sozinha, ela diz, mas tropeça novamente. Davi a segura pelo braço. O toque desperta algo que ele não consegue nomear. Preciso ir, Clara sussurra. Minha filha está esperando. Sua filha? Ele repete. Como ela se chama? Clara hesita, mas responde. Luna. O nome atinge Davi como um raio. Luna. Por que esse nome parece tão familiar? Davi está perdido em memórias fragmentadas. Há algo sobre Clara, sobre o nome Luna, sobre aquele broche. Sem entender por quê, movido por um instinto que desafia toda a lógica, ele faz algo que choca o salão inteiro. Posso ter esta dança? Silêncio absoluto. 200 pessoas paralisadas. O bilionário mais cobiçado do país pedindo uma dança para uma faxineira. Clara olha para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Não posso, por favor. Ele insiste, algo urgente na voz. A vulnerabilidade que ela não esperava. Lentamente, tremendo, aceita. A orquestra confusa começa uma valsa suave. E então acontece a magia. Clara não consegue reprimir sua verdadeira natureza. Move-se com uma graça natural que o uniforme não esconde. A técnica refinada, elegância de quem estudou dança seriamente. Eles dançam como se fossem feitos um para o outro. No salão, o choque se multiplica. Uma socialite sai furiosa. Garçom para com bandeja suspensa. Alguns sussurram indignados. Celulares começam a capturar o impossível. Você dançava? Davi observa, não pergunta.
Há muito tempo. Clara responde perdida na música. Pela primeira vez em anos, ela se permite sonhar. A música a transporta para quando ela era Clarinha, jovem com um futuro brilhante pela frente. Davi estuda seu rosto enquanto dançam. Os olhos, o jeito de inclinar a cabeça, o sorriso tímido. Você, ele murmura confuso. Seu nome, você já foi chamada de outro jeito. O perigo da pergunta desperta Clara para abruptamente. Preciso ir embora. Espere, ele assegura gentilmente. Clarinha. O mundo de Clara desmorona. Ninguém a chama assim há 8 anos. Ninguém, exceto... Como você sabe esse nome? Davi estuda suas feições com reconhecimento crescente. É impossível, mas, meu Deus, ele sussurra. É você. É realmente você. Terror toma conta de Clara. Isso não pode estar acontecendo, não agora. Não assim, não. Ela sussurra, afastando-se. Isso não pode ser real. E foge, correndo para a saída, deixando Davi sozinho no centro da pista com uma certeza aterrorizante. Reencontrou o amor que perdeu há 8 anos. O salão explode em murmúrios. A elite presenciou algo sem precedentes. Alguns já postam nas redes sociais. O vídeo começará a viralizar em minutos. Magnólia se aproxima do filho com um sorriso tenso. Que espetáculo desnecessário, querido. Mas Davi não ouve. Está revivendo memórias. Clarinha, aos 21, grávida, radiante. Se for menina, Luna, ela dizia. Como a lua que nos ilumina. E depois o vazio. Ela desaparecendo da noite para o dia, a mãe dizendo que Clarinha abortou e fugiu com dinheiro. Ela me disse que havia perdido o bebê. Ele murmura. Magnólia congela imperceptivelmente. Do que está falando, Clarinha? Você se lembra, não é? Não sei de quem fala. Davi se vira para a mãe. Seus olhos têm uma frieza nova. A mulher que sumiu da minha vida há 8 anos, que você disse ter me abandonado. Isso foi muito tempo atrás, querido. Ela tem uma filha, Luna, de 7 anos. Magnólia mantém a compostura, mas calcula rapidamente. Isso não nos diz respeito. Se Clarinha sumiu grávida há 8 anos, ele não termina a frase. A matemática é devastadora. Mesmo que fosse verdade, Magnólia diz cuidadosamente, o que pretende fazer? Essa mulher não tem nada a oferecer. Você tem responsabilidades. Davi olha para a mãe como se a visse pela primeira vez. Se ela é mesmo Clarinha e aquela menina é minha filha, então eu já estou 8 anos atrasado como pai e como homem. A determinação na voz do filho alarma Magnólia. Davi, seja sensato. Vou encontrá-las e quando encontrar, vou descobrir o que realmente aconteceu há 8 anos. Davi se afasta, deixando Magnólia sozinha entre os destroços da noite que deveria ter sido perfeita. Ela pega o celular discretamente. Preciso de informações sobre Clara Ribeiro, faxineira. Tem filha de 7 anos. Tudo onde trabalha, mora, estuda, é urgente. Do lado de fora, Clara corre pelas ruas, lágrimas no rosto. Seu celular toca. Dona Maria, a babá. Clara, está bem? Estou, ela mente, parando para respirar. A Luna perguntou algo estranho antes de dormir. Disse que sonhou com um homem que dançava com você, um homem que sorria igual a ela. Clara fecha os olhos. Mesmo dormindo, Luna sente conexões que Clara escondeu por 7 anos. É só sonho. Tem certeza que está bem? Parece que viu um fantasma. Clara olha para trás para as luzes douradas do hotel. Vi o fantasma do meu passado e agora ele sabe que existe uma Luna. No hotel, Davi está no estacionamento olhando para as estrelas. Pega o celular e liga para assistente pessoal. Marcos, preciso que encontre alguém. Clara Ribeiro. Trabalha no hotel Grandur. Tem filha chamada Luna. Pausa. Não, não é negócio. É pessoal. Muito pessoal. Desliga e sussurra para a noite. Clarinha, o que fizeram com você? O que fizeram conosco? A lua brilha forte no céu, como se estivesse ouvindo. Todas disseram que a vaga foi preenchida ontem. Davi pega as chaves do Civic, seu carro mais discreto. Isso fica entre nós. Enquanto isso, Clara caminha pelo centro da cidade, currículo na mão. Sexta empresa, sexta rejeição. Posição foi preenchida ontem, sempre a mesma desculpa. Exausta, senta num banco da Praça da República. Liga para Dona Maria. Como está a Luna? Bem, mas preocupada. Perguntou. Por que você chorou no prêmio ontem? Clara força um sorriso. Luna percebe tudo.
Fala que mamãe vai arrumar tudo. Clara, posso falar uma coisa? Luna teve outro sonho com aquele homem. Diz que ele estava procurando por alguma coisa que perdeu há muito tempo. O coração de Clara acelera. É só sonho de criança, talvez. Mas ela acordou perguntando se papai sabe que ela existe. Clara quase derruba o telefone. O que você disse? Que papai mora longe. Mas ela insistiu. Dona Maria, ele não parece longe. Parece perdido. Clara desliga, perturbada. Do outro lado da praça, Davi observa há 5 minutos, sem coragem de se aproximar. Ela está mais magra, mais frágil, mas ainda é sua Clarinha. Quando Clara levanta a cabeça, seus olhos se encontram. O tempo para. Clara congela. É como ver um fantasma, mas um fantasma que fez seu mundo desmoronar. Davi atravessa a praça lentamente, como se ela pudesse desaparecer. Clarinha? O apelido a faz tremer, mas também desperta uma raiva antiga. Não me chame assim, Davi. Ele para a 2 metros de distância. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você me abandonou grávida? A acusação o atinge como um tiro. Eu não... Ou sobre como mandou sua mãe me expulsar da cidade? Minha mãe fez o quê? A confusão genuína na voz dele faz Clara hesitar. Durante 8 anos imaginou este momento. Ele negaria, mentiria, mas há um choque real em seus olhos. Você não sabe? Não sei de nada. Só sei que você desapareceu da minha vida, da noite pro dia. Clara estuda seu rosto. A mágoa parece verdadeira. Você perdeu o emprego. Davi muda de assunto. Como você sabe? Porque alguém está te sabotando. Eu tenho uma suspeita de quem. O tom sincero a desarma ligeiramente. Por que você se importa? Porque quando você desapareceu, levou meu coração junto. As palavras a atingem como um soco. Ela se levanta, mas não sai. Eu não desapareci, fui embora. Por quê? Clara o encara, procurando sinais de mentira. Sua mãe não contou. Minha mãe me disse que você perdeu o bebê e decidiu começar vida nova. Que bebê? Agora é Davi quem fica confuso. O nosso? O que você estava esperando? Clara sente o mundo girar. Eu nunca te disse que estava grávida. Como assim? Descobri depois que sua mãe... Para, percebendo que disse demais. Depois que ela o quê? Clarinha! A insistência na voz dele o faz parecer vulnerável novamente. Você realmente não sabe? Não sei de nada. Clara luta contra anos de mágoa e desconfiança. Ela me procurou, ofereceu dinheiro para eu sair da sua vida. Davi empalidece. Quanto? 50 mil. E você aceitou? A pergunta soa mais machucada que acusatória. No começo não, mas ela mostrou fotos, suas com outras mulheres. Disse que você nunca assumiria um filho comigo, que já sabia da gravidez e que o dinheiro era para eu me livrar do problema. Isso é mentira. Eu fui no seu apartamento para ter certeza. Davi franze o rosto. Quando? Na noite antes de ir embora. Mas você não estava sozinho. A memória volta. A filha do sócio que a mãe insistiu para ele conhecer. Uma noite que passou inteira pensando em Clarinha. Não era nada. Eu sei disso agora. Clara o interrompe. Mas na época, ver você com ela, depois de tudo que sua mãe disse... Onde você foi? Interior. Voltei há 5 anos. E muita me procurou? Clara balança a cabeça. Você estava noivado. O noivado arranjado que ele terminou por não conseguir esquecer dela. Eu terminei, eu sei, mas achei que era tarde demais. Eles ficam em silêncio, processando 8 anos de mal-entendidos. Clarinha? Davi sussurra. Você disse que teve o bebê. Clara respira fundo. Esta é a parte mais difícil. Tenho uma filha. Luna, ela tem 7 anos. Davi faz o cálculo. Ela é sua. A palavra fica suspensa entre eles como uma bomba prestes a explodir. Tem uma filha, ele sussurra, que cresceu sem conhecer o pai. A culpa e a perda o atingem como uma avalanche. Quero conhecê-la. Não é tão simples. Por que não? Porque ela vai perguntar onde você estava. Eu não sei como explicar que você não sabia que ela existia. Davi sente o peso de 7 anos perdidos.
Vamos buscar ela na escola, ele diz. Juntos. Clara hesita. Uma vez que Luna conhecer Davi, tudo mudará para sempre. Se formos juntos, não há volta. Não quero volta. Quero minha família. No caminho para a escola, Clara mostra a Davi fotos de Luna no celular. Cada imagem é como uma punhalada. Primeiros passos que ele perdeu, aniversários que não celebrou, sorrisos que não viu. Primeiro dia de aula, Clara comenta, mostrando Luna com um uniforme grande demais. Ela chorou porque queria que o pai estivesse lá. O que você disse? Que ele estava trabalhando muito longe, mas pensando nela. Davi para de andar. Você mentiu para proteger minha imagem? Menti para proteger ela. Criança precisa acreditar que é amada. Eles chegam na escola. Davi vê o prédio simples, as outras mães esperando nos portões. Um mundo completamente diferente do dele. Como você conseguiu criar ela sozinha? Trabalhando muito, guardando cada centavo, sonhando com o dia que poderíamos ter vida melhor. Clara pega a carteira e mostra uma foto desbotada dela, grávida, sorrindo. Tirei esta foto pensando em você. Queria que visse como ela crescia na minha barriga. A imagem o destrói. Clara, grávida, radiante, sozinha. Por que guardou isso? Porque mesmo machucada ainda te amava. O sinal toca. Crianças saem correndo, gritando, rindo. Davi procura entre elas. Ali, Clara aponta. Luna Ribeiro sai conversando com uma amiga. Cabelos castanhos como Clara, mas os olhos são inconfundivelmente de Davi. Quando sorri, é como olhar no espelho. Meu Deus! Ele sussurra. Mamãe! Luna corre para Clara, parando ao ver Davi. Não se aproxima, mas o observa com curiosidade cautelosa. Luna, este é o Davi. Oi, Luna diz, mantendo distância segura atrás da mãe. Oi, Luna. Davi se abaixa para ficar na altura dela. Sua mãe me contou que você gosta de dançar. Eu também gosto. Já dancei com sua mãe outra vez. Onde? Em um lugar muito elegante. Ela dançou como princesa. Luna sorri pela primeira vez. A mamãe é a melhor dançarina do mundo. Concordo completamente. Luna se aproxima um pouco. Você tem filhos? A pergunta atinge Davi em cheio. Clara intervém. Luna, que tal tomarmos sorvete? Pode. Mas Luna olha para Davi. Seus olhos são iguais aos meus. São mesmo. Davi confirma emocionado. Minha professora diz que herdamos os olhos dos pais. O comentário inocente cria tensão. Clara rapidamente muda de assunto. Vamos, antes que a sorveteria feche. Enquanto caminham, Luna pega na mão de Clara, mas olha constantemente para Davi. Há algo familiar nele que ela não consegue nomear. Davi, ela pergunta de repente, você conhecia minha mãe quando ela era pequena, como eu? Conheci quando ela era um pouco mais velha. E vocês eram amigos? Davi olha para Clara que acena quase imperceptivelmente. Éramos muito amigos. Por que pararam de se ver? A pergunta que todos temiam. Clara se ajoelha na altura de Luna. Às vezes adultos se perdem, meu amor, como quando você se perde no shopping e tem que me procurar. Mas eu sempre te encontro. E o Davi me encontrou hoje. Luna digere a informação com seriedade de criança. Então agora vocês não vão mais se perder. Clara olha para Davi, vendo esperança e determinação nos olhos dele. Vamos tentar não se perder nunca mais. Na sorveteria, Luna se anima com Davi. Conta sobre a escola, amigos, sonhos. Ele escuta cada palavra como se fosse ouro. Sabe o que eu mais quero? O quê? Que minha família seja como os desenhos que eu faço com mamãe. Comigo e... olhando para Davi. E com alguém especial. O coração de Davi se parte e se reconstrói. Que tipo de alguém especial? Alguém que faça a mamãe sorrir de verdade, que me ensine coisas de pai, que nos proteja quando estamos com medo.
Davi olha para Clara, que está lutando contra lágrimas. E como seria esse alguém especial? Luna pensa seriamente. Alto, com olhos gentis, que sabe dançar e que me conte histórias antes de dormir. Davi sorri, os olhos marejados. Eu posso ser esse alguém, Luna. Luna o abraça forte, um abraço que vale 8 anos de ausência. Clara observa a cena, as lágrimas escorrendo livremente. A família que ela sempre sonhou, finalmente se tornando realidade. A porta da sorveteria se abre e Magnólia entra, seguida por Lorena. Elas param ao ver a cena, o choque estampado em seus rostos. Davi! Magnólia sussurra, a voz embargada. O que está acontecendo aqui? Davi se levanta, segurando Luna pela mão. Mãe, esta é a Clara, e esta é nossa filha, Luna. Magnólia cambaleia, a ficha caindo. Filha? Lorena, ao lado dela, está pálida. Luna? A verdade finalmente revelada. Davi olha para a mãe, a determinação em seus olhos. Sim, mãe, minha filha. E ela merece saber a verdade sobre o que aconteceu há 8 anos. Magnólia tenta se recompor, mas é tarde demais. A verdade, como uma avalanche, a atinge em cheio. Eu não... Você mentiu, mãe. Você nos separou. Você roubou 8 anos da minha vida e da vida da minha filha. A voz de Davi é firme, carregada de dor e decepção. Magnólia tenta argumentar, mas suas palavras se perdem no ar. Luna, com sua inocência, pergunta: Vovó, por que você fez a mamãe chorar? A pergunta atinge Magnólia como um golpe. Ela olha para Luna, para Clara, para Davi e percebe a extensão de seus erros. Eu sinto muito. As palavras saem com dificuldade, carregadas de arrependimento. Davi, no entanto, não cede. O perdão, mãe, é algo que se conquista, e você tem muito a conquistar. Ele se vira para Clara, estende a mão. Vamos para casa, Clarinha. Nossa casa. Clara pega sua mão, um sorriso verdadeiro brotando em seus lábios. Luna, entre eles, sorri, a família finalmente reunida. A história de Clara e Davi, uma história de amor, perda e reencontro, era um testemunho da força do destino e da capacidade de perdoar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado a todos. E o futuro, agora, parecia mais brilhante do que nunca. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O baile da elite e a humidação pública. O ar no salão imperial do Hotel Grandeur estava denso, impregnado com o perfume caro das socialistas e o aroma inebriante do champanhe. Luzes cintilantes de um lustre colossal refletiam-se no mármore polido, criando um cenário de opulência e exclusividade. Era o baile de caridade mais importante do ano na noite paulistana, um evento onde a elite se reunia para exibir seu poder e influência. Clara Ribeiro, com seus 29 anos e uma vida marcada por desafios, encontrava-se num universo paralelo, escondida atrás de uma cortina de veludo. Seu uniforme azul marinho, um contraste brutal com os vestidos de gala que desfilavam pelo salão. Ela estava ali para limpar, uma tarefa que começou mais cedo, mas que a aprisionou no meio daquele espetáculo de ostentação. A voz de Lorena Vasconcelos, uma socialista de 45 anos, com uma reputação de crueldade, cortou o ar como uma lâmina. Meu Deus, que criadagem é essa aqui? O dedo de Lorena apontou para Clara com desdém, e em um instante, todos os olhares se voltaram para a faxineira. Seguranças! Invasora! O grito recuou pelo salão, paralisando o baile. Clara sentiu o rosto em chamas, a vergonha e a humilhação a consumindo. Ela saiu de trás da cortina, a cabeça erguida, tentando manter a dignidade.
Trabalho aqui, sou da limpeza. Lorena riu com crueldade, um som que parecia arranhar a alma. Que conveniente! Logo quando os homens mais ricos estão reunidos. A insinuação era clara, a intenção de humilhar, evidente. No uniforme de Clara, um broche antigo, uma borboleta de prata, herança de sua avó, era o único elo com seu passado, a única coisa de valor que ela possuía. Ela o abertou, buscando força na memória de sua avó em suas palavras de sabedoria. Magnólia Castellani, a matriarca de 65 anos da alta sociedade, entrou no círculo que se formava, seu vestido preto e joias valiosíssimas falando mais que palavras. Isso é inadequado. A voz de Magnólia era fria, calculada, e suas palavras eram direcionadas a todos os presentes, um aviso para que a ordem fosse restabelecida. Clara tentou manter a compostura, lembrando-se das palavras de sua avó. Quem tem coragem no coração nunca dança sozinho. Por favor, só quero sair. Claro que quer. Lorena interveio novamente, suas palavras cortando fundo, depois de conseguir o que veio buscar. A acusação era injusta, mas Clara sentiu o peso da injustiça. Ela recuou, tropeçou e caiu, o broche se soltando de sua mão trêmula e rolando pelo mármore, refletindo as luzes do lustre. Silêncio absoluto. Clara estava no chão, exposta e humilhada, o centro das atenções de um público que a julgava sem piedade. Aquele momento de profunda vulnerabilidade seria um divisor de águas em sua vida. O encontro inesperado e a dança do destino. Do outro lado do salão, Davi Castellani, um homem de 32 anos cuja vida era controlada por responsabilidades pesadas, observava a cena com uma estranha familiaridade. Algo naquela humilhação pública de Clara o perturbava profundamente. Seus olhos foram atraídos para o broche brilhando no chão e uma memória vaga o assaltou. Ele caminhou pelo salão, os convidados abrindo caminho para o herdeiro de um império bilionário. Magnólia sorriu, esperando que ele passasse direto, mas Davi parou, abaixou-se e pegou o broche. O metal ainda guardava o calor das mãos de Clara, e ao tocar os detalhes da borboleta, a memória se tornou mais nítida. Alguém usava algo similar há muito tempo. Isso é seu, ele disse, estendendo o broche para Clara. Ela o olhou com desconfiança, mas a gentileza genuína em seus olhos a desarmou. Obrigada. Quando suas mãos se tocaram, uma corrente elétrica inexplicável percorreu ambos, uma conexão que desafiava a lógica. Como se chama? Clara. O nome ressoou familiar, e Davi estudou seu rosto buscando algo naqueles olhos que o conectasse ao passado. Davi, por favor, Magnólia interveio com impaciência educada. Temos compromissos. Mas ele ignorou a mãe, estendendo a mão para ajudar Clara a levantar. Consigo sozinha, ela disse, mas tropeçou novamente e Davi a segurou pelo braço. O toque despertou algo que ele não conseguia nomear, uma sensação de familiaridade e urgência. Preciso ir, Clara sussurrou. Minha filha está esperando. Sua filha? Como ela se chama? Clara. Ela hesitou, mas respondeu. Luna. O nome atingiu Davi como um raio, e ele se viu perdido em memórias fragmentadas. Havia algo sobre Clara, sobre o nome Luna, sobre aquele broche. Sem entender por quê, movido por um instinto que desafiava toda a lógica, ele fez algo que chocou o salão inteiro. Posso ter esta dança? Silêncio absoluto. 200 pessoas paralisadas. O bilionário mais cobiçado do país pedindo uma dança para uma faxineira. Clara olhou para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Não posso, por favor. Ele insistiu, algo urgente em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Lentamente, tremendo, ela aceitou. A orquestra confusa começou uma valsa suave, e então aconteceu a magia. Clara não conseguiu reprimir sua verdadeira natureza, moveu-se com uma graça natural que o uniforme não escondia, a técnica refinada, a elegância de quem estudou dança seriamente. Eles dançaram como se fossem feitos um para o outro, em perfeita sintonia, alheios ao choque que se multiplicava no salão. Uma socialista saiu furiosa, um garçom parou com a bandeja suspensa, alguns sussurraram indignados e celulares começaram a capturar o impossível. Você dançava? Davi observou, não perguntou. Há muito tempo.
Clara respondeu, perdida na música, permitindo-se sonhar pela primeira vez em anos. A música transportou para quando era Clarinha, jovem com um futuro brilhante pela frente. Davi estudou seu rosto enquanto dançavam. Os olhos, o jeito de inclinar a cabeça, o sorriso tímido. Você, ele murmurou confuso. Seu nome, você já foi chamada de outro jeito. O perigo da pergunta despertou Clara abruptamente. Preciso ir embora. Espere, ele assegurou gentilmente. Clarinha. O mundo de Clara desmoronou. Ninguém a chamava assim há 8 anos. Ninguém, exceto... Como você sabe esse nome? Davi estudou suas feições com reconhecimento crescente. É impossível, mas, meu Deus, ele sussurrou. É você. É realmente você. Terror tomou conta de Clara. Isso não pode estar acontecendo, não agora. Não assim, não. Ela sussurrou, afastando-se. Isso não pode ser real, e fugiu correndo para a saída, deixando Davi sozinho no centro da pista com uma certeza aterrorizante. Reencontrou o amor que perdeu há 8 anos. A revelação e a conspiração de Magnólia. O salão explodiu em murmúrios, a elite presenciando algo sem precedentes. Alguns já postavam nas redes sociais, e o vídeo começaria a viralizar em minutos. Magnólia se aproximou do filho com um sorriso tenso. Que espetáculo desnecessário, querido. Mas Davi não ouvia. Estava revivendo memórias. Clarinha, aos 21, grávida radiante. Se for menina, Luna. Ela dizia, como a lua que nos ilumina. E depois, o vazio. Ela desaparecendo da noite para o dia. A mãe dizendo que Clarinha abortou e fugiu com dinheiro. Ela me diz que havia perdido o bebê, ele murmurou. Magnólia congelou imperceptivelmente. Do que está falando, Clarinha? Você se lembra, não é? Não sei de quem fala. Davi se virou para a mãe. Seus olhos tinham uma frieza nova. A mulher que sumiu da minha vida há 8 anos, que você disse ter me abandonado. Isso foi muito tempo atrás, querido. Ela tem uma filha, Luna, de 7 anos. Magnólia manteve a compostura, mas calculou rapidamente. Isso não nos diz respeito. Se Clarinha assumiu grávida há 8 anos, ele não terminou a frase. A matemática era devastadora. Mesmo que fosse verdade, Magnólia disse cuidadosamente. O que pretende fazer? Essa mulher não tem nada a oferecer. Você tem responsabilidades. Davi olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Se ela é mesmo Clarinha e aquela menina é minha filha, então eu já estou 8 anos atrasado como pai e como homem. A determinação na voz do filho alarmou Magnólia. Davi, seja sensato. Vou encontrá-las, e quando encontrar, vou descobrir o que realmente aconteceu há 8 anos. Davi se afastou, deixando Magnólia sozinha entre os destroços da noite que deveria ter sido perfeita. Ela pegou o celular discretamente. Preciso de informações sobre Clara Ribeiro, faxineira, tem filha de 7 anos. Tudo. Onde trabalha, mora, estuda. É urgente. Do lado de fora, Clara corria pelas ruas, lágrimas no rosto. Seu celular tocou. Dona Maria, a babá. Clara, está bem? Estou. Ela mentiu parando para respirar. A Luna perguntou algo estranho antes de dormir. Disse que sonhou com um homem que dançava com você, um homem que sorria igual a ela. Clara fechou os olhos. Mesmo dormindo, Luna sentia conexões que Clara escondeu por 7 anos. É só sonho. Tem certeza que está bem? Parece que viu um fantasma. Clara olhou para trás para as luzes douradas do hotel. Viu o fantasma do meu passado, e agora ele sabe que existe uma Luna. No hotel, Davi estava no estacionamento, olhando para as estrelas. Pegou o celular e ligou para a assistente pessoal. Marcos, preciso que encontre alguém. Clara Ribeiro, trabalha no Hotel Grandur. Tem filha chamada Luna. Pausa. Não, não é negócio. É pessoal, muito pessoal. Desligou e sussurrou para a noite. Clarinha, o que fizeram com você? O que fizeram conosco? A lua brilhava forte no céu, como se estivesse ouvindo. A busca incessante e o reencontro doloroso. 3 dias depois, Davi não conseguia dormir desde o baile. A imagem de Clara, a dança, o nome Luna, tudo se misturava em sua mente, impedindo-o de encontrar passo. Em seu escritório na coberta Castellani, Marcos entrou com uma pasta hesitante. Encontrei Clara Ribeiro, mas tem problemas. Davi abandonou os documentos que fingia ler. Que problemas? Foi demitida ontem do Hotel Grandur. Motivo oficial, corte de gastos, mas a ordem veio direto da diretoria e descobri que alguém fez consulta sobre ela antes de mim. Acesso privilegiado. O maxilar de Davi se contraiu.
A raiva e a suspeita cresciam em seu peito. Onde ela mora? Rua das Palmeiras, 847, Zona Leste. Saiu hoje cedo procurando emprego, mas... Marcos consultou as anotações. Já tentou 5 empresas. Todas disseram que a vaga foi preenchida ontem. A sabotagem era evidente. Davi pegou as chaves do Civic, seu carro mais discreto. Isso fica entre nós. Enquanto isso, Clara caminhava pelo centro da cidade, currículo na mão, a esperança diminuindo a cada rejeição. 6ª empresa, 6ª rejeição. Posição foi preenchida ontem. Sempre a mesma desculpa. Exausta, sentou-se num banco da Praça da República. Ligou para Dona Maria. Como está a Luna? Bem, mas preocupada. Perguntou, por que você chorou no banho ontem? Clara forçou um sorriso. Luna percebia tudo. Fala que mamãe vai arrumar tudo. Clara, posso falar uma coisa? Luna teve outro sonho com aquele homem. Diz que ele estava procurando por alguma coisa que perdeu há muito tempo. O coração de Clara acelerou. É só sonho de criança, talvez. Mas ela acordou perguntando se papai sabe que ela existe. Clara quase derrubou o telefone. O que você disse? Que papai mora longe. Mas ela insistiu. Dona Maria, ele não parece longe, parece perdido. Clara desligou, perturbada. Do outro lado da praça, Davi a observava há 5 minutos, sem coragem de se aproximar. Ela estava mais magra, mais frágil, mas ainda era a sua Clarinha. Quando Clara levantou a cabeça, seus olhos se encontraram. O tempo parou. Clara congelou. Era como ver um fantasma, mas um fantasma que fez seu mundo desmoronar. Davi atravessou a praça lentamente, como se ela pudesse desaparecer. Clarinha? O apelido a fez tremer, mas também despertou uma raiva antiga. Não me chame assim, Davi! Ele parou a 2 metros de distância. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você me abandonou grávida? A acusação o atingiu como um tiro. Eu não... Ou sobre como mandou sua mãe me expulsar da cidade. Minha mãe fez o quê? A confusão genuína na voz dele fez Clara hesitar. Durante 8 anos, imaginou este momento. Ele negaria, mentiria, mas havia um choque real em seus olhos. Você não sabe. Não sei de nada. Só sei que você desapareceu da minha vida da noite pro dia. Clara estudou seu rosto. A mágoa parecia verdadeira. Você perdeu o emprego. Davi mudou de assunto. Como você sabe? Porque alguém está te sabotando. Eu tenho uma suspeita de quem? O tom sincero a desarmou ligeiramente. Por que você se importa? Porque quando você desapareceu, levou meu coração junto. As palavras a atingiram como um soco. Ela se levantou, mas não saiu. Eu não desapareci, fui embora. Por quê? Clara o encarou, procurando sinais de mentira. Sua mãe não contou. Minha mãe me disse que você perdeu o bebê e decidiu começar vida nova. Que bebê? Agora é Davi quem ficou confuso. O nosso, o que você estava esperando? Clara sentiu o mundo girar. Eu nunca te disse que estava grávida? Como assim? Descobri depois que sua mãe... Parou, percebendo que disse demais. Depois que ela o quê? Clarinha. A insistência na voz dele o fez parecer vulnerável novamente. Você realmente não sabe? Não sei de nada. Ela me procurou, ofereceu dinheiro para eu sair da sua vida. Davi palideceu. Quanto? 50 mil. E você aceitou? A pergunta soou mais machucada que acusatória. No começo não, mas ela mostrou fotos, suas com outras mulheres. Disse que você nunca assumiria um filho comigo, que já sabia da gravidez e que o dinheiro era para eu me livrar do problema. E isso é mentira. Eu fui no seu apartamento para ter certeza. Davi franziu o rosto. Quando? Na noite antes de ir embora. Mas você não estava sozinho. A memória voltou. A filha do sócio que a mãe insistiu para ele conhecer. Uma noite que passou inteira pensando em Clarinha. Não era nada. Eu sei disso agora. Eu não sei disso agora. Eu sei disso agora. Eu não sei disso agora. Mas na época,
Ver você com ela depois de tudo que sua mãe disse... Onde você foi? Interior. Voltei há 5 anos. E nunca me procurou? Clara balançou a cabeça. Você estava noivado. O noivado arranjado que ele terminou por não conseguir esquecer dela. Eu terminei, eu sei, mas achei que era tarde demais. Eles ficaram em silêncio, processando 8 anos de mal-entendidos. Clarinha, Davi sussurrou. Você disse que teve o bebê. Clara respirou fundo. Esta era a parte mais difícil. Tenho uma filha. Luna. Ela tem 7 anos. Davi fez o cálculo. Ela é sua. A palavra ficou suspensa entre eles como uma bomba prestes a explodir. Tenho uma filha, ele sussurrou, que cresceu sem conhecer o pai. A culpa e a perda o atingiram como uma avalanche. Quero conhecê-la. Não é tão simples. Por que não? Porque ela vai perguntar onde você estava. Eu não sei como explicar que você não sabia que ela existia. Davi sentiu o peso de 7 anos perdidos. Vamos buscar ela na escola, ele disse. Juntos. Clara hesitou. Uma vez que Luna conhecesse Davi, tudo mudaria para sempre. Se formos juntos, não há volta. Não quero volta. Quero minha família. A chegada de Luna e a família reconstruída. No caminho para a escola, Clara mostrou a Davi fotos de Luna no celular. Cada imagem era como uma punhalada em seu coração. Primeiros passos que lhe perdeu, aniversários que não celebrou, sorrisos que não viu. Primeiro dia de aula, Clara comentou, mostrando Luna com um uniforme grande demais. Ela chorou porque queria que o pai estivesse lá. O que você disse? Que ele estava trabalhando muito longe, mas pensando nela. Davi parou de andar, a dor evidente em seu rosto. Você mentiu para proteger minha imagem? Menti para proteger ela. Criança precisa acreditar que é amada. Eles chegaram na escola. Davi viu o prédio simples, as outras mães esperando nos portões. O mundo completamente diferente do dele. Como você conseguiu criar ela sozinha? Trabalhando muito, guardando cada centavo, sonhando com o dia que poderíamos ter vida melhor. Clara pegou a carteira e mostrou uma foto desbotada dela grávida, sorrindo. Tirei esta foto pensando em você. Queria que visse como ela crescia na minha barriga. A imagem o destruiu. Clara, grávida, radiante, sozinha. Por que guardou isso? Porque mesmo machucada, ainda te amava. O sinão tocou. Crianças saíram, correndo, gritando, rindo. Davi procurou entre elas. Ali, Clara apontou. Luna Ribeiro saiu conversando com uma amiga. Cabelos castanhos como Clara, mas os olhos eram inconvencivelmente de Davi. Quando sorria, era como olhar no espelho. Meu Deus, ele sussurrou. Mamãe? Luna correu para Clara, parando ao ver Davi. Não se aproximou, mas o observou com curiosidade cautelosa. Luna, este é o Davi. Oi, Luna disse, mantendo distância segura atrás da mãe. Oi, Luna. Davi se abaixou para ficar na altura dela. Sua mãe me contou que você gosta de dançar. Luna acenou, ainda tímida. Eu também gosto. Já dancei com sua mãe uma vez. Onde? Em um lugar muito elegante. Ela dançou como princesa. Luna sorriu pela primeira vez. A mamãe é a melhor dançarina do mundo. Concordo completamente. Luna se aproximou um pouco. Você tem filhos? A pergunta a atingiu Davi em cheio. Clara interveio. Luna, que tal tomarmos sorvete? Pode, mas Luna olhou para Davi. Seus olhos são iguais aos meus. São mesmo? Davi confirmou emocionado. Minha professora diz que herdamos os olhos dos pais. O comentário inocente criou tensão. Clara rapidamente mudou de assunto. Vamos, antes que a sorveteria feche. Enquanto caminhavam, Luna pegou na mão de Clara, mas olhou constantemente para Davi. Havia algo familiar nele que ela não conseguia nomear. Davi, ela perguntou de repente. Você conhecia minha mãe quando ela era pequena, como eu? Conheci quando era um pouco mais velha. E vocês eram amigos? Davi olhou para Clara, que acenou quase imperceptivelmente. Éramos muito amigos. Por que pararam de se ver? A pergunta que todos temiram. Clara se ajoelhou na altura de Luna. Às vezes adultos se perdem, meu amor. Como quando você se perde no shopping e tem que me procurar. Mas eu sempre te encontro. E o Davi me encontrou hoje. Luna digeriu a informação com seriedade de criança.
Então agora vocês não vão mais se perder? Clara olhou para Davi, vendo esperança e determinação em seus olhos. Vamos tentar não se perder nunca mais. Ele escutou cada palavra como se fosse ouro. Sabe o que eu mais quero? Luna perguntou, lambendo o sorvete de chocolate. O quê? Que minha família seja como os desenhos que faço com mamãe, comigo e... Parou, olhando para Davi. E com alguém especial para cuidar da gente. O coração de Davi se partiu e se reconstruiu. Que tipo de alguém especial? Alguém que faça a mamãe sorrir de verdade, que me ensine coisas de pai, que nos proteja quando estamos com medo. Davi olhou para Clara, que estava lutando contra lágrimas. E como seria esse alguém especial? Luna pensou seriamente. Alto, com olhos gentis, que sabe dançar e que me conte histórias antes de dormir. Davi sorriu, os olhos marejados. Eu posso ser esse alguém, Luna. Luna o abraçou forte, um abraço que valia 8 anos de ausência. Clara observou a cena, as lágrimas escorrendo livremente, a família que ela sempre sonhou finalmente se tornando realidade. A porta da sorveteria se abriu e Magnólia entrou, seguida por Lorena. Elas pararam ao ver a cena, o choque estampado em seus rostos. Davi? Magnólia sussurrou, a voz embargada. O que está acontecendo aqui? Davi se levantou, segurando Luna pela mão. Mãe, esta é a Clara e esta é a nossa filha, Luna. Magnólia cambaleou, a ficha caindo. Filha? Lorena ao lado dela estava pálida. Luna? A verdade, finalmente, revelada. Davi olhou para a mãe, a determinação em seus olhos. Sim, mãe, minha filha, e ela merece saber a verdade sobre o que aconteceu há 8 anos. Magnólia tentou se recompor, mas era tarde demais. A verdade, como uma avalanche, a atingiu em cheio. Eu não... Você mentiu, mãe. Você nos separou. Você roubou 8 anos da minha vida e da vida da minha filha. A voz de Davi era firme, carregada de dor e decepção. Magnólia tentou argumentar, mas suas palavras se perderam no ar. Luna, com sua inocência, perguntou: Vovó, por que você fez a mamãe chorar? A pergunta atingiu Magnólia como um golpe. Ela olhou para Luna, para Clara, para Davi e percebeu a extensão de seus erros. Eu sinto muito. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de arrependimento. Davi, no entanto, não cedeu. O perdão, mãe, é algo que se conquista, e você tem muito a conquistar. Ele se virou para Clara, estendeu a mão. Vamos para casa, Clarinha. Nossa casa. Clara pegou sua mão, um sorriso verdadeiro brotando em seus lábios. Luna, entre eles, sorriu, a família finalmente reunida. A história de Clara e Davi, uma história de amor, perda e reencontro, era um testemunho da força do destino e da capacidade de perdoar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado a todos, e o futuro agora parecia mais brilhante do que nunca. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.